Meus alquimistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Escola do Alquimista, o canal onde nós falamos o ano inteiro sobre esse assunto maravilhoso que é a alquimia mental, utilizando os princípios do livro O Kybalion, as 7 leis herméticas. A gente fala também de vários outros livros que também têm princípios herméticos, princípios de transmutação mental, de alquimia mental, com linguagens diferentes, porém trazendo o mesmo assunto, a mesma premissa. E nós estamos numa série aqui no canal. Se você não está acompanhando, já corre, porque esse é o 3º episódio dessa série aqui do canal Escola do Alquimista, a série chamada Alquimia Mental na Prática, onde eu trago para você os princípios básicos de cada uma das leis, da transmutação mental, da alquimia mental e como você pode aplicar eles de forma fácil, prática e descomplicada na sua vida, no seu dia a dia. Porque uma das coisas que é o grande desafio, que foi o que eu me propus a fazer quando eu conheci o Kybalion, é descomplicar, é trazer para uma linguagem mais acessível e mais simples esses princípios herméticos, que parecem ser tão densos, tão complicados, e na verdade são simples. O difícil mesmo é a compreensão, não com cabeção, mas com o coração. Quando a gente abre a nossa mente para ver de uma forma diferente e para entender de uma forma simples, de que não precisa ser difícil, não precisa ser complicado. Aquilo que eu estou aberta a aprender e entender com o coração e não com o nosso intelecto, então eu consigo ter a ajuda da minha centelha divina, do meu eu superior, do eu maior, que está, no plano superior, nos ajudando aqui nesse plano inferior. Aí a compreensão vem. Então já começa esse vídeo abrindo a tua mente para compreender de uma forma simples. Escolhe que o teu caminho, a tua jornada de estudos pode ser simples, fácil, divertida e agradável. É assim que eu escolhi ter essa relação com o livro O Kybalion. E vou trazer para vocês hoje, nessa aula 3, aqui o princípio da correspondência. Como mudar o mundo externo a partir da mudança interna. Porque esse, para mim, é o maior ensinamento que o princípio de correspondência tem para nos passar. Tem vários ensinamentos, mas esse aqui eu poderia pontuar como sendo o principal. Se de repente você não entender nada sobre a lei da correspondência, porque de fato, gente, quando a gente entra aqui no capítulo da lei da correspondência, vai falar de que existem 7 planos de existência com 7 subplanos e 7 subplanos e assim sucessivamente. Cada 7 planos tem 7 subplanos, que tem mais 7 subplanos, e isso daí parece ser muito complicado. Então deixa isso de lado um pouco, não precisa entender essa parte. Entenda o principal da lei da correspondência para ser aplicada na prática na sua vida, que é o quê? Tudo que existe no mundo físico, que é o mundo inferior, mundo material, mundo visível, para tudo que existe nesse mundo inferior físico, existe um correspondente não físico no plano superior. Então, para que eu possa vivenciar algo no mundo físico, onde meu avatar está vivendo, existindo, se manifestando, eu preciso criar o correspondente invisível em forma de energia ou ondas de informação, como queira chamar. Eu preciso criar lá em cima no invisível para que um correspondente possa se manifestar, se materializar, se renderizar no mundo visível. Esse aqui é o principal ensinamento que você pode aplicar na prática. Se eu quero viver algo no mundo físico, preciso primeiro criar isso ou acessar isso no meu mundo invisível. E aqui entra um mapa mental que eu gosto de fazer, que é o seguinte: eu digo desses planos de existência que o próprio Kybalion, aqui na lei da correspondência, ele passa, plano inferior ou físico material, no meio, plano mental, onde estão ali os nossos pensamentos, as ideias, e o plano superior ou espiritual, que é onde está o nosso eu superior, a fonte de todas
as coisas, a energia da vida, a fonte inesgotável que dá origem às formas. Então, ao entender esses 3 planos, você consegue trabalhar com a lei da correspondência de uma forma prática. Sempre que eu penso na lei da correspondência, mentalmente já aparece esse mapa. Plano inferior, plano mental e plano superior. Pronto. Da onde que vêm as coisas? Do plano superior. Só que entre o plano superior e o plano inferior, entre o espiritual e o material, tem a ponte, que é o plano mental. Então, nossa mente é a ponte entre o invisível e o visível. Quando nossa mente está coagulada, entulhada de pensamentos negativos, contrários, que não permitem que o espiritual passe através da mente para chegar no material, então a gente não consegue manifestar o que a gente quer. A gente não consegue mudar o nosso mundo físico, porque a gente não permite, a nossa mente não permite que uma nova ideia, que um novo pensamento, que uma forma diferente, uma perspectiva nova, ela passe pelo plano mental. Então, por isso a gente não consegue. E aí, como é que eu faço, Mai, utilizando a alquimia mental na prática, esse princípio de correspondência na minha vida? Já expliquei esse mapinha mental, que é muito importante de você ter ele em mente sempre, sempre, sempre que você estiver lidando com todas as leis herméticas. A gente tem a Escola do Alquimista, que é uma escola iniciática, já tem 5 anos de existência, então a gente está com as inscrições brevemente se abrindo. Então, caso você queira ser avisado quando as inscrições se abrirem, já entra no grupo de WhatsApp. Teve gente me mandando mensagem dizendo: Mai, onde que eu encontro esses mapinhas mentais que você compartilha nos seus vídeos? Eu posso baixar para o meu celular? Pode, a gente dá de presente para vocês, só que lá pelo grupo do WhatsApp, porque não tem como mandar individualmente para cada um que pede. Então, se você tem interesse de ter esses materiais, meditações guiadas, e a gente está vindo aí com uma nova maratona do Alquimista, onde vai ter muito material e conteúdo gratuito para você baixar para o seu celular. Ah, eu vou entrar no grupo e depois saio. Fica à vontade, você é livre, pode entrar no grupo, baixar o material, sair se você quiser, mas eu aconselho que você fique, porque sempre, quem precisou uma vez vai precisar outra, porque eu sempre estou aqui o ano inteiro na Escola do Alquimista compartilhando mais material e com certeza você vai querer continuar acompanhando. Não é um grupo de conversa, é um grupo apenas para avisos, para compartilhar materiais das lives e dos vídeos que eu compartilho aqui. E esse mapinha mental que eu já falei para vocês, que eu vou até pedir para colocar aqui do lado, eu já compartilhei lá no grupo, já está lá no grupo e vou pedir para ir compartilhando novamente, tá? Para quem for entrando depois. Então já aproveita, clica no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link para entrar no grupo de WhatsApp para que você possa baixar esse mapinha mental, tá? Esse mapinha mental, ele precisa estar muito claro na sua mente. Mundo físico ou plano inferior, onde está o teu avatar, o eu inferior. No meio, entre os dois planos, plano mental, é onde estão seus pensamentos, as ideias, e o plano superior ou espiritual, onde está o teu eu superior, a maior parte do teu ser, porque você não é esse ser que você vê no espelho aqui, não. Todo dia que você acorda de manhã, você se olha no espelho, você não é essa imagem. Ali, ó, tem uma gota do ser total que você é. O ser total, a totalidade da tua alma está no plano superior. E aí, ela se manifesta no plano mental, em algum grau e porcentagem, não total, e também, principalmente também no plano físico, também num grau ainda menor, ela se manifesta ali, no mundo físico material. Mas o nome desse vídeo é: Mai, como eu posso mudar o meu mundo físico, o mundo onde meu avatar vive, anda, se alimenta, dorme, compra coisas, como é que eu posso mudar esse mundo físico a partir da lei da correspondência? Primeira coisa, tenha esse mapinha mental, porque senão você vai querer criar algo novo no mundo físico a partir do físico. E não é matéria criando matéria, aqui é a energia criando matéria, a consciência criando matéria. É a partir do invisível que você manifesta o visível, tá? Então vamos abrir aqui para dar uma lida rápida na página 21 dessa versão aqui do livro, onde ele vai falar do princípio da correspondência de forma resumida, porque a ideia aqui é
ser prático. Então vamos aqui para a parte resumida da lei da correspondência. Ele começa falando sobre o axioma, que cada lei tem um axioma, que seria um princípio, uma frase que apresenta o princípio para a gente, tá? E o axioma da lei da correspondência é: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O Kybalion. Então, esse axioma, ele é o mais famoso de todas as leis herméticas. Inclusive, ele aparece no documentário O Segredo. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Também tem outra versão desse axioma, assim como é dentro, é fora. A gente vê ele na Bíblia também, assim na terra como no céu, o que pedires na terra será ligado no céu, falando sobre a conexão, a correspondência entre a terra e o céu, entre o inferior e o superior. E não é que o superior é superior por ser melhor, mas é por ser maior, por ser a origem do mundo físico. É como se fosse o pai, a mãe, a origem do filho. O filho significa o mundo físico, o que já se manifestou, o que está na matéria. E o pai ou mãe, a consciência, é o mundo não físico, o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, a consciência, ela se manifesta através de dois instrumentos, a mente e o corpo. Aqui você vai entender esses dois instrumentos, que cada instrumento está em um plano. Lembrando quais são os três planos? Quais são os três planos? Você precisa estar com uma mapinha mental aí, aqui ó, na sua mente. Por isso que eu gosto de dizer, olha, entra no grupo, imprime e coloca na parede do teu escritório, na parede do teu quarto, para que a tua mente vá se adaptando a compreender esses planos e como que funciona o universo baseado nessa lei da correspondência. Então, a consciência, ela é espiritual, tá? E a palavra espiritual não conota religiosidade. O próprio Kybalion fala que utiliza essa palavra até por falta de outro termo para ser usado, mas significa o invisível, o inefável, aquilo que é indescritível. Então, o plano espiritual ou plano superior, ele se manifesta, a consciência nesse plano, ela se manifesta no plano mental, como a mente, a forma de pensamento, formas-pensamento. Então, quem é alquimista trabalha muito com esse conceito de forma-pensamento, que são pensamentos que têm forma. Qualquer pensamento tem uma forma, porque quando você começa a pensar, a sua mente começa a criar formas. E essa consciência superior também se manifesta no plano inferior, através do nosso corpo físico, através dos eventos, das vivências e experiências que o nosso avatar, a gente vivencia através desse nosso avatar físico. Mas um dia o avatar vai passar, porque tem outra lei, lei do ritmo, ou também chamada de lei da impermanência, que diz que tudo nesse mundo, tanto no mundo mental quanto no mundo físico ou inferior, tem um início, meio e um fim. Então, a mente também. A mente, os seus pensamentos têm um início, meio e fim. Assim como você pode perceber que teve épocas da sua vida que você acreditava piamente em algo, hoje você não acredita mais, hoje não faz mais sentido para você e você até ri da época em que você acreditava naquilo. Então aquela crença, ela teve um início, meio e teve um fim para você. Assim como qualquer outra crença. Todas as crenças têm data marcada para terminar e você vai vivenciando novas experiências mentais. Só que o espírito é eterno. O plano superior, a consciência, teu eu superior é eterno, mas a experimentação dele no plano físico e no plano mental é temporária, assume diferentes formas, está na impermanência, a lei da impermanência, tá? Então, este princípio, ele contém, segundo Kybalion aqui, tá? Lendo um trechinho, este princípio, o princípio da correspondência, ele contém a verdade de que existe um correspondente entre as leis, existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência. Olha aqui, ele está falando que existe uma correspondência, uma ligação entre os diversos planos da existência. Aqui eu falei para você de 3 planos, que é o plano físico,
o plano mental e o plano espiritual. Significa que esses três planos estão ligados, são correspondentes, um afeta o outro. O velho axioma hermético diz estas palavras: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo, material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais. Então ele está dizendo o quê? Olha, lembra, vários planos de existência. Aqui nós estamos falando dos planos mais importantes, que seriam o plano material, plano mental e plano espiritual. E ele também, quando ele se refere a planos, ele se refere a planos de existência. Significa que não existe só o planeta Terra, não existe só a raça humana, a fauna e a flora que conhecemos. Existem outros seres. O próprio Caibalho ele vai falar em outro trecho aqui que existem planos de existência com seres que vibram numa vibração tão elevada que se a gente se encontrasse com esses seres, iríamos pensar que eles são deuses e que nós, em comparação a estes seres tão evoluídos, parecemos como micro-organismos do fundo do mar. Mas ele diz, estes seres já foram como vós, e ainda menores, e vocês estão no caminho para se tornar como eles, e ainda maiores. Então aqui ele vai falar da expansão de consciência. E essa expansão, essa evolução, ela ocorre de planos em planos, em planos, em planos de existência, tá? Mas, de forma prática, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Como que saber que existem esses seres, esses outros planos maiores, vai fazer eu pagar minhas contas no fim do mês, mãe? Então, que nem eu te falei aqui, tá? A lei da correspondência, assim como todas as outras leis, ela tem uma profundidade que transcende muita coisa do nosso dia a dia. Só que como o nome da nossa série é Alquimia Mental na Prática, é por isso que eu falei desde o início. Eu disse, ó, se tiver coisa que você não compreende lendo Caibalho, pega o que é prático. E o que é prático da lei da correspondência? É entender que se tem algo que eu quero manifestar no meu mundo físico, eu preciso iniciar no mundo espiritual. E na verdade, tudo já existe, tudo já foi criado, todas as possibilidades já foram calculadas. Eu aumento o grau de probabilidade dessas possibilidades se materializarem no plano inferior através do plano mental, utilizando minha mente com foco nas formas de pensamento que vão manifestar aquilo que eu quero ver no mundo material. Então, lei da correspondência significa um foco do correspondente espiritual que eu quero manifestar como material. Eu não posso pular para o plano espiritual, do físico para o espiritual, mas eu posso muito bem, com toda certeza, entrar no meu plano mental, na minha mente, nos meus pensamentos. Se existe um desejo que você tem de algo que você queira manifestar no mundo físico, isso significa que isso já é teu, já existe no plano espiritual esperando por você. Ninguém deseja nada que já não tenha a posse no mundo espiritual. Então, acesse apenas. E como é que eu faço para acessar? Você vai clamar a sua herança, você vai tomar posse da sua herança, daquilo que já é teu, em forma de onda de vibração, em forma de onda de informação, através do foco dos teus pensamentos. Você entra no plano mental e diz, eu escolho viver esse estilo de vida. Eu escolho vivenciar a experiência de ter aquilo que eu quero ter, mas eu vivencio isso no aqui e no agora, no plano mental. Então eu sempre digo assim, quando surge um desejo, eu digo, partiu plano mental.
Então vou para o plano mental, vivencio aquela forma pensamento, sabe? Com toda a emoção, com toda isso que muitas pessoas ensinam na lei da atração, né? Que na verdade esse princípio de vivenciar como se já fosse real, que na verdade é no plano mental, visualizando, é a lei da correspondência, é explicada de uma forma, com outros nomes, de uma forma mais simples. Então, pela lei da correspondência, eu estou vivenciando aquilo na forma pensamento, vivencio aquilo que já é real no plano mental, e espero que as leis do universo tragam aquilo para o plano material. Então, sempre que depois que eu termino de fazer uma visualização, eu digo assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Assim como é dentro, é fora. Assim é, está feito. Você vai fazer isso sempre que você terminar de visualizar, porque é como se você estivesse falando assim para o universo: olha, já visualizei, senti como se fosse real, eu assumi a posse disso no plano mental. Agora, para descer para o plano material, tá aqui. Aqui, ó, quando você fala o axioma, assim como é em cima é embaixo, assim como é dentro é fora, está feito, você está dizendo assim: olha, está escrito, universo, está escrito que aquilo que está no plano mental se manifesta no material, está no axioma, então tem que manifestar no plano material. Entende? Então é assim que você utiliza na prática a lei da correspondência para mudar o mundo externo a partir do mundo interno. Você deixa em paz o mundo externo e você corre para o mundo interno. O mundo interno, mundo mental. Você vai manter o foco da sua mente na imagem desejada. Viu algo no mundo físico que não te agrada? Poxa, eu não gostei disso. Então, o que seria o oposto? Aí puxa a lei das polaridades. Se isso que eu estou vendo eu não gosto, qual seria o oposto disso? E você cria uma imagem mental clara daquilo que você quer e você vivencia ela, você chama ela à existência pela força do axioma da lei da correspondência, porque você está fazendo sua parte, que é vivenciar como se fosse hoje, no aqui e no agora, no plano mental, a correspondência daquilo que você quer no plano material. E aí você encerra a visualização clamando, declarando, decretando o axioma da lei da correspondência. Assim como é em cima é embaixo, assim como é embaixo é em cima, assim como é dentro é fora, assim é, está feito. Eu gosto muito de ter também um símbolo que me lembre da lei da correspondência. Um dos símbolos que eu mais gosto é o símbolo da árvore da vida, tanto que a minha caixinha dos sonhos, ela é o símbolo da árvore da vida em cima, simbolizando o quê? Todas aquelas imagens são formas, pensamentos que eu acesso e que eu tomo posse para mim e que pela lei da correspondência, aquilo que está em cima tem que se manifestar embaixo, no mundo físico também. Então eu gosto também de utilizar um símbolo, pode ser um orgonite com a árvore da vida, o símbolo da árvore da vida, pode ser uma imagem que você imprimir, um quadro. É maravilhoso utilizar esse símbolo da árvore da vida. Tem também a serpente Ouroboros mordendo o próprio rabo. Inclusive a gente tem um curso gratuito aqui chamado Ouroboros, um curso de alquimia mental na prática, alquimia básica, gratuito aqui no nosso canal da Escola do Alquimista. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, que estejam fazendo um bom proveito dessas aulas que a gente está postando aqui. Essa é a aula 3. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e já clica no sino de notificações para você não perder as próximas aulas. Aproveita e me conta aqui nos comentários se essa lei ficou clara para você e qual outra lei você gostaria que eu explicasse de uma forma bem simples e prática. Um beijo alquímico da minha centelha para a sua e nunca esqueça que você nasceu para ser feliz. Até mais, te vejo no próximo episódio.